O podcast do Publish News recebe uma figura com constante presença nos prêmios literários e também na lista dos mais vendidos dos últimos anos. Itamar Vieira Júnior. O escritor baiano está lançando seu segundo romance, Salvar o Fogo, depois do sucesso absoluto de Torto Arado, ambos publicados pela Todavia. Divulgador, entusiasmado da própria obra e do ofício de escritor, entrevistado mais do que simpático, Itamar conta como se deu o início da sua vida de leitor e também da presença constante da escrita em sua trajetória. Salvar o Fogo, explica Itamar com exclusividade ao PN, não deixa de representar uma migração da sua própria literatura para um ambiente mais urbano, a ser abordado em um próximo livro, depois da profunda exploração rural realizada em Torto Arado. Itamar ainda comentou os aspectos da sua vida profissional, agora exclusivamente como escritor, e de como seu tempo como servidor público no INCRA lhe deu ferramentas para a produção dos seus romances e demais escritos. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, no seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD, Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e também possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio número 270 do podcast do Publish News, do dia 22 de maio de 2023, gravado no dia 15. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e Karina Lourenço, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Itamar Vieira Júnior. Itamar Vieira Júnior, seja muito bem-vindo ao podcast do Publish News. Obrigado por estar aqui com a gente e compartilhar um pouco do seu tempo atribulado aí de lançamento do novo livro aqui com o podcast. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado também, Guilherme. Boa tarde. A gente separou mais ou menos em 3 blocos aqui e, né, como você sabe, o Publish News é voltado bastante para o mercado editorial, né? Então, o bloco principal, assim, de perguntas sobre o ofício de escritor e sobre as estratégias editoriais do livro, a gente vai deixar para o final. Mas eu queria começar, então, com o primeiro bloco, te perguntando uma coisa simples, assim, como começou a sua vida de leitor, né? Como é que era a sua casa quando você era criança, adolescente? Tinha livros, seus pais eram leitores? Teve um professor na escola que te estimulou? Como é que foi esse seu início na literatura como leitor, digamos assim? É muito curioso, assim, eu nasci em Salvador, embora morasse até próximo ao centro, era uma localidade mais periférica, né, do ponto de vista das características das periferias brasileiras. E, bom, meu pai e minha mãe não tinham curso superior, minha mãe sequer tinha feito nível médio. E leitura em casa eram jornais, eu lembro muito bem do interesse pela página policial dos jornais, inclusive, né? Esse gosto pela narrativa dos true crimes não é nem de agora, que virou uma febre, né? Isso vem de muito tempo. Mas não era uma casa que tinha livros, então, enfim. Mas eu sempre tive acolhimento da família naquilo que eu desejava. Eu lembro do meu avô materno comprando gibis, meu pai também quando podia, mas éramos muitos filhos, né? Então não era sempre que podia comprar. Não tinha livros, mas tinha uma enciclopédia. Eu lembro de uma enciclopédia do estudante. E ali eu já estava desde muito cedo lendo aqueles verbetes, imaginando, né, os astros,
os elementos químicos, desculpe, os elementos químicos, os vultos, né, da literatura estavam todos lá, então eu comecei a ter contato com isso. Mas acho que é o momento de grande... Acho que a literatura entrou de vez assim, em minha vida, quando eu já deveria ter uns 7 a 8 anos, e aí eu passei a ler com muita frequência. Eu era uma criança um pouco introspectiva, então passei a ler com muita frequência livros de narrativa infanto-juvenil. Eu até lembro, outro dia eu falei com o Jiro Takahashi, que é editor da série Vagalume, né? E falando da importância dessa série assim para minha formação, né, como leitor. E eu lembro assim, na minha escola não tinha uma biblioteca, mas eu tinha um vizinho, Raimundo, até lembro muito dele, a gente tem contato ainda. E ele tinha ele estava numa escola melhor que tinha biblioteca e ele fazia os empréstimos de livro para mim. Então ele pegava todo dia era um, eu ia pelo título, né? O que o título é que me atraía. E ele pegava o livro, eu lia muito rápido, aí devolvia para ele. E foi assim que eu fui me letrando em literatura, né? Porque quando eu vi com 10 anos, eu já estava lendo Machado de Assis, José de Alencar, coisa que hoje em eu sinto que os jovens não leem, pelo menos nessa idade, vai ler mais tarde. Mas eu não tinha orientação, uma orientação muito particular, específica de professor. Eu ia lendo assim, meio que tateando, mas ia descobrindo coisas muito bacanas também. Porque lembro que quando eu li os primeiros livros, acho que o primeiro do Machado foi Helena. E eu gostei muito, fui ler tudo que tinha do Machado. O primeiro do José de Alencar foi Iracema, e eu gostei muito e fui procurando outros livros para ler, meio que sem orientação. Eu só vim ter orientação de professor mais tarde. Eu já deveria ter uns 15 para 16 anos, e aí eu tive uma professora de literatura que me ensinou. Guilherme, você vai me cortando, tá? Porque senão eu vou lá para o passado e não volto mais para aqui para o presente. Não, mas é maravilhoso, porque eu acho que tem uma discussão, né? Acho que você até mencionou um pouquinho da dificuldade ou não nesse termo, só que você fazendo uma leitura não assistida, você não teve nem dificuldade, já assim, com tão jovem e leu e já parece hoje em dia, você buscou tudo do autor e começou a ler tudo aquilo, né? Isso se encaminhou inclusive com essa idade que você começou a escrever muito cedo também, né? Sim. Na minha cabeça, hoje eu fico procurando, será que eu compreendia de fato, né? Algumas dessas obras eu fiz releitura. Por exemplo, Machado de Assis, não todos os livros, mas Dom Casmurro, Memórias Póstumas, eu reli adulto e a percepção foi outra. Mas ainda assim eu me perguntava, Fábio, será que de fato eu compreendi? Eu acho que na minha cabeça que não existia a possibilidade daquilo não ser bom. Aquilo só poderia ser bom porque era livro, era leitura e todo mundo, assim, pelo menos a enciclopédia, né, que tinha em casa, as coisas que falavam dele, falavam como um grande autor. Então eu não me sentia à vontade para criticamente avaliar aquilo. Eu absorvia tudo aquilo como bom e não fazia grandes comparações, né, ou críticas, ou avaliações. Mas foi esse ambiente de formação que me fez querer escrever. E eu comecei a escrever muito cedo, de fato, né? Hoje me pergunta assim, bom, na vida, assim, quando eu estava na adolescência, eu quis ser muitas coisas, né? Acho que eu quis ser jornalista, piloto de avião, a gente quer ser tudo em períodos diferentes. Mas se me perguntarem qual a primeira coisa, talvez qual a primeira profissão que eu tive contato, né, mesmo sem saber o que era, etc., foi escrever, foi ser escritor. Aquilo me fascinava desde cedo. E eu comecei a escrever muito cedo. Quando eu penso nas histórias que eu escrevia, não eram nem histórias muito, acho que não eram muito coesas, não tinha uma forma muito bem definida. Era algo muito parecido até com dramaturgia, peças de teatro, talvez por influência da televisão, né, dos seriados que eu falo assim, infantis, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que existia naquele tempo, né? Tanta coisa que eu assistia, que eu podia
veio de alguma maneira também me influenciou. Então, os textos que eu escrevia tinha um pouco de teatro também, embora eu não tivesse essa avaliação naquele momento. Mas foi nesse ambiente que eu também comecei a escrever, era quase que um contínuo. Eu lia uma coisa, estava sempre escrevendo outra, lia uma coisa, estava sempre escrevendo outra. Na escola, inclusive, eu levava esses textos para os colegas representarem, né? A gente nunca conseguiu montar, de fato, uma pecinha para ver, porque não existia figurino nem nada, mas na minha cabeça eu era diretor de teatro também. Mas aí eu tive Guilherme, e Fábio, eu tive uma professora já com 15 a 16 anos se chama, eu morava em Pernambuco na época, e ela se chama, porque ela ainda é viva, professora Terezinha Ciola. Ela está bem idosa mesmo. Eu não tive mais contato, mas de tanto falar dela por conta das entrevistas, a família dela entrou em contato comigo, dizendo que ela vive e tal. Eu achei isso extraordinário. Mas Terezinha Cioli já era uma professora, ela já deveria estar perto de aposentar quando foi minha professora, uma senhorinha baixinha, e ela falava de literatura assim com tanta paixão, com aquele brilho nos olhos, sabe? Ela quase que interpretava, enquanto ela dava aula, as personagens, as histórias, os autores. E eu lembro, para mim, a presença dela também foi fundamental, porque aí, pela primeira vez, eu tive uma leitura orientada, né? Foi ela que me introduziu no universo, por exemplo, dos autores do ciclo do Nordeste, da geração de 30, 45, né? E aí eu pude, de fato, a partir do que ela ensinava, do que ela orientava, eu pude adentrar nesse universo ainda um, um plus, né? Que era a explicação dela e toda a fascinação que ela tinha por literatura. Essa professora, sim, foi fundamental para que eu enveredasse ainda mais pela literatura brasileira e começasse a apreciar de outra maneira também. Era quase que ler literatura, mas também entender, compreender o contexto em que a literatura era criada, né, etc. Bacana, muito legal. A gente tá aqui recebendo você, né, por causa do lançamento, óbvio, do Salvar o Fogo, que é o seu novo romance. E eu queria te propor então algumas perguntas sobre ele antes da gente falar um pouco mais desse ofício do escritor, pode ser? Uma Claro, vamos. confusão que eu venho notado em algumas entrevistas, e às vezes até textos sobre os romances, sobre o Salvar o Fogo, mas também sobre o Estorparado, digamos, de um marco temporal deles. Então parece surgir algumas Uhum. dúvidas em alguns leitores sobre o pano de fundo temporal da história, né? Quais são os anos exatos em que essas histórias se passam, embora haja no texto diversos indicativos e apontamentos que é possível mais ou menos situar. Mas queria te perguntar por que você acha que ocorre essa confusão? Literatura ela para mim, um dos pilares da escrita é a minha capacidade de observar, né? Eu, como ser humano, observando o mundo, observando as pessoas. É também a minha capacidade de imaginar história, imaginar personagens, mas também tem uma ligação muito profunda com a memória, inclusive da maneira que nós construímos uma narrativa, né? A narrativa ela pode ser linear, como a vida, né? A vida a gente vai vivendo e não retorna, a não ser na mente, né? Vamos seguindo nossos dias ali sem a possibilidade de retorno. Mas a narrativa literária, ela pode se aproximar da memória, e a memória ela é feita o tempo é um tempo diferente. É um tempo que é manipulado por nós, por nossos interesses, pela maneira como nós compreendemos a história, né? Às vezes a gente lembra de um fato, não sabe a data exatamente que aquilo aconteceu na nossa vida, mas sabe cronologicamente ali e qual fato aquilo se sucedeu. Então eu acho que a narrativa literária é um lugar de manipular um pouco o tempo, da gente perceber o tempo de outra maneira e também desafiar o leitor a entrar naquele jogo, a entrar naquela história, e que ele possa, por si, por suas impressões, por sua capacidade de observar, ele possa ter a teoria dele sobre aquele tempo, né? Em que tempo se passa aquela história. É claro, como você diz, há muitas referências lá. Né? Tem referências, é a van que transporta as pessoas de um lugar para o outro, então não pode ser em um tempo anterior.
Lá no final aparece o celular, né? Aparece um celular, ou seja, a história se aproxima dos nossos dias. Mas eu acho que para mim essa história tem um efeito, ela precisava ser contada dessa maneira, inclusive, porque ali estão marcas muito profundas do nosso passado. E é um passado que insiste em não nos abandonar, por inúmeros motivos, né? É, é, pela maneira que nós enfrentamos isso ao tempo, a sociedade enfrentou isso, o país, né, o Estado brasileiro enfrentou isso. Essas marcas estão no nosso cotidiano. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente lê notícias de que pessoas foram resgatadas em situação de escravidão, né? Que as elites, como nos tempos coloniais, continuam a definir os rumos da nossa vida coletiva, da nossa vida em sociedade. Ali também há uma referência de que esse tempo, que parece ser outro, que parece ser um tempo diferente, esse tempo não é de fato tão diferente assim, nos textos, na narrativa, eu falo, né? É um tempo ainda que carrega marcas muito profundas desse passado. Tem pessoas que leem Torto Arado, vou citar o exemplo de Torto Arado, e aí acham que é uma narrativa logo no pós-abolição. Outros vão situar a história nos anos 60 e 70. Mas lá no final da história, quando eles estão lá caminhando para o final da história, tem uma motocicleta substituindo o animal no campo. Ou seja, eu vou entregando pistas, mas vou aprendendo a manipular um pouco o tempo e desafiando o leitor, a partir do conhecimento dele de mundo, que ele se engaje também naquela leitura e ele possa fazer as referências dele sobre o tempo. Itamar, você disse que a história é um convite a refletir sobre o papel da igreja no desenvolvimento do país. Em algum momento, uma personagem define as práticas daquela igreja no romance, como a teologia do medo, por exemplo. E a partir de Salvar a Fogo, a leitura é claramente trágica nesse sentido. Então, como você enxerga o papel da igreja na sociedade brasileira e qual sua reflexão sobre isso? Como a literatura pode retratar esse processo, por exemplo? Bom, as coisas vão acontecendo, Kali, de uma maneira meio desordenada. Não vou pensando justamente num sentido para toda a história. Acho que ela começa a ganhar sentido para mim também quando eu vou conversando com os leitores, conversando com vocês, né, com as pessoas interessadas no texto. E aí, é uma história que fala de uma comunidade que vive ao redor de um mosteiro católico do século XVII, ou seja, só o fato de ser um mosteiro do século XVII já remonta a vida, a história daquelas pessoas a um tempo muito mais remoto, né? E é inevitável pensar no papel da igreja, e aí eu penso a igreja na história como uma personagem, como uma instituição que define o rumo da vida das pessoas. Diferente de Torto Arado, onde a prática religiosa era o jaré, e era uma coisa muito mais não institucionalizada, né? Era uma coisa que estava no corpo e no coração das pessoas, porque não existia uma referência institucional. E ali o Jaré interessa a gente como leitor, né, a mim como autor, porque ele permite aos personagens manter laços de solidariedade quase que praticamente possibilitaram que eles resistissem ao tempo, às violências, de uma maneira íntegra. Em Salvar o Fogo, a religião já tem um papel diferente. Ela chega há muito, muito tempo e ela termina por dividir as pessoas, né? Porque aqueles que se enquadram, que conseguem catequizar, evangelizar e estão no cristianismo, passam a olhar com indiferença para aqueles que não conseguem se encaixar na religião, nas práticas religiosas. O cristianismo divide o mundo entre o bem e o mal, né? Então, aquilo que não é lido como bem só pode ser o mal. E é por isso que é uma comunidade dividida e a gente tem ali a Luzia hostilizada, né, por sua comunidade, enfim. E, paradoxalmente, ela encontra abrigo na igreja, porque quando ela passa a ser lavadeira da igreja, ela tem um certo respeito, né, pelas pessoas. As pessoas, não é nem respeito, as pessoas deixam ela em paz, não fazem mais nada com ela,
porque ali ela está protegida pelos padres, mas isso não significa que ela está definitivamente acolhida na sua comunidade. Mas a igreja, nessa história, ela tem um papel que remonta ao colonialismo. Se a gente imaginar que o empreendimento colonial escravista só teve êxito, o êxito que teve, porque teve um forte apoio da igreja. Quando os invasores, né, chegaram aqui, fincaram uma cruz. A primeira coisa que eles faziam ao descer na terra era fincar uma cruz cristã. E essa cruz cristã significou o apagamento de muitas histórias, vidas, de muitos saberes, né? A igreja foi, e ainda é no país, detentora de grandes porções de terra, imóveis, né? No passado, foi a maior detentora de escravizados do Brasil. Isso mostra que muitas vezes esse papel da igreja não é compreendido e lido dessa maneira. E eu estou falando aqui na história da Igreja Católica, mas a gente sabe no nosso cotidiano, a Igreja Neopentecostal tem um peso na vida em sociedade muito parecido com aquele que a Igreja teve no passado, né? E continua a ter também. Ou seja, nossas vidas ainda continuam sendo muitas vezes direcionada no Congresso Nacional, em outras instâncias da vida social, continua sendo direcionada pela religião, né? Embora seja um Estado laico, o peso da religião é muito forte. Talvez essa tenha sido a minha intenção ao longo da escrita, de refletir sobre essas coisas também. Também falando em lugares, em diferenças, digamos assim, de Torturado e Salvar o Fogo tem uma parte importante urbana também, né? Tipo, isso parece ser uma diferença entre eles. E é difícil fugir do que a gente sabe da sua vida como pessoa, também como servidor público, no caso do INCRA também, né? Isso também faz parte do seu olhar, como que permeia o escritor, da diferença e da sua visão sobre o Brasil rural e o Brasil urbano também? Dá para ter essa visão? Sim, acho que de alguma maneira, Fábio, vamos, aos poucos a gente vai adentrando no universo da cidade, né? Em Torturado, o campo praticamente está ali absoluto, né? As migrações que ocorrem são pelo campo. O máximo que talvez consiga Severo chegam a alguma cidade de pequeno porte, médio porte, e aí tem com as suas periferias, mas depois voltam. Mas nós, como leitores, como agentes da leitura, a gente não chega a adentrar esse universo deles. Não sei em algum discurso que a Bibiana faz no fim da história. Mas em Salvar o Fogo, a cidade já entra com outro peso. Embora não se aprofunde, o Moisés migra para a cidade, né? Outros personagens ao longo da história migram, alguns irmãos, né, da família migram para a cidade. Já é uma comunidade próxima à cidade, então a cidade grande, no caso a capital, Salvador, já tem um fascínio, né? As suas luzes já exercem fascínio sobre a vida das personagens, e elas acham que ali elas vão conseguir algo que já não conseguem mais no campo, né? Trabalho digno, as coisas. E a gente vai conhecendo a cidade. O Moisés, por exemplo, estabelece associações entre o campo e a cidade, né? Porque aquela diferença que ele percebe ao chegar vai sendo, de alguma maneira, narrada, vai sendo relatada. Eu acho, Fábio, pelo que você nos disse no começo da nossa conversa, já não me lembro se o começo da conversa a gente já tinha começado a gravar ou não, mas em suma era que mesmo você nascendo na cidade, né, tendo uma vida, eu também nasci na cidade já, não nasci no campo, muito da memória do campo permanece em nossas vidas, né, nas pessoas que fazem parte das nossas vidas, nossos avós, bisavós, né, que tiveram uma outra história. Então, porque o Brasil é um país que se urbanizou tardiamente, eu acredito que essa memória camponesa ainda faça parte de muitas histórias, de muitas vidas, de muitas famílias. E meio que também a gente vai, de alguma maneira, diluindo essas fronteiras entre campo e cidade, embora elas existam, sejam fortes, né? A gente vai diluindo um pouco isso, como se a cidade fosse o lugar
onde essa vulnerabilidade do camponês, essa pobreza muitas vezes relacionada ao campo, fosse modificar. E a gente sabe que não é bem assim, né? Pelo contrário, às vezes pode se tornar até pior, porque falta. Eu me lembro de uma frase lá no final de Torturado, que um personagem ele diz: o que é que eu vou fazer na cidade? Eu vou, porque querem expulsar eles da fazenda, né? Eu vou alisar passeio, é quase que alisar, é acarinhar o passeio onde as pessoas caminham. A terra ele sabe trabalhar, ele sabe que vai plantar cebola, tomate, vai dar alguma coisa a ele. E na cidade não tem nada disso. É mais ou menos essa dicotomia que nós vamos vivendo, né, na vida em sociedade, e a gente vai percebendo que, na cidade também há muito resquício dessa vida no campo, né, dessa história, dessa memória do campo, e que as pessoas vivem numa desigualdade que pode ser até pior, né, se a gente for comparar. Mas adentra. E minha vontade, Fábio, vou até antecipar para vocês, né? Vou falar como projeto. Não falei isso, esse é furo de reportagem, tá? Que meu anseio, isso já está planejado, está programado, é que essa vida na cidade ela ganhe uma outra dimensão numa nova narrativa para aprofundar um pouco essas diferenças, sabe? De fato, falar da cidade de uma maneira mais profunda do que falei em Salvar o Fogo. Perfeito. Eu realmente não ouvi você falar dessa vontade em outras entrevistas ainda. Então, obrigado por Até porque compartilhar a com a gente. história, desculpe, Guilherme, até porque a história começa lá em Torturado, na Chapada Diamantina, é nessa chapada que nasce o Rio Paraguaçu, que tem uma força grande, é a paixão da história de Salvar o Fogo, né? Mas o rio, ele desemboca na Baía de Todos os Santos, ele desemboca na capital. Então, essa é uma metáfora importante para a gente entender esse breve panorama da vida brasileira, né? Para a gente entrar um pouco mais, né, encaminhar aí já para o nosso bloco final, mas para a gente entrar na área assim mais, né, que a gente começou a falar um pouco antes do ofício do escritor Itamar Vieira Júnior, seria legal também te ouvir justamente, né, sobre isso que o Fábio comentou do seu aspecto profissional anterior, digamos assim, né, que é o trabalho no INCRA, né? Você assim, pode Sim. compartilhar mais ou menos exatamente o que é que você faz, o que você fez lá, como é que se dava esse trabalho? E falar dele atualmente, porque, pelo que eu entendo, você tirou uma licença, né? Então, se você puder falar um pouco sobre essa decisão também. Agora eu estou integralmente vivendo como escritor. Pela primeira vez na vida, nunca imaginei que isso seria possível, até porque minha licença é não remunerada. Então, eu preciso, de fato, ter o suporte como autor para poder viver. E é muito curioso, que é algo que eu nunca projetei em minha vida, nem achei que era possível, né? A gente sabe que não é, para muitas pessoas, não é possível. Mas, bom, já trabalhei de muitas coisas, Guilherme, mas há cerca de 17 anos eu fui trabalhar no INCRA. Eu tinha terminado de me formar e nós aqui já passamos por isso, né? Fica aquele anseio, nossa, o que é que eu vou fazer agora? Eu preciso trabalhar, eu já trabalhava, mas eu preciso de um emprego fixo, né? De um emprego que me dê sobrevivência. E eu me lembro que era um período muito bom estava a profissão que eu escolhi não me permitia trabalhar na iniciativa privada, ou no máximo como professor de escola particular. Então eu fui atrás dos concursos públicos, porque eu sou geógrafo de formação. E aí fiz concurso para professor, fiz concurso para dentre outras coisas, para ser analista no INCRA. E eu me lembro que eu passei nos dois e fiquei refletindo o que é que seria melhor. Eu já tinha 2 anos dando aula como professor substituto em escolas públicas, né? E eu digo, não, eu vou experimentar o INCRA, porque parece que é algo diferente. Vai me tirar desse lugar, do escritório, para o campo, para encontrar as pessoas, para conhecer, né, os lugares, a vida das pessoas. E foi assim que eu fui trabalhar no INCRA. Eu fui trabalhar no estado do Maranhão e, de fato, era bem diferente de tudo aquilo que eu já havia experimentado. E eu confesso para você que o começo foi meio que chocante, porque a gente idealiza uma coisa e aí quando a gente é lançado no campo,
em situação de violência que é tão grande, né? Uma situação de conflitos. A gente vai trabalhar com tudo aquilo que muitas vezes nenhum outro órgão quer mais trabalhar, que não tem solução, ou então só existe o INCRA mesmo para fazer aquilo. Mas foi uma experiência profunda e assim definitiva na minha vida, porque me conhecer o Brasil, esse Brasil mais profundo, que pouco a gente vê nas histórias, né? Que cada dia a gente vê menos nos lugares, na mídia, ou na literatura, ou no cinema. Então, eu pude viver essa experiência. E ela, para mim, foi fundamental para que eu pudesse narrar as histórias que eu conto, né? As histórias que eu narro. Bom, mas como é que eu vivia? Eu trabalhava 40 horas por semana. Então, restava pouco tempo me dedicar à escrita, mas eu sou muito determinado, né? E a escrita faz parte da minha vida desde a infância, então era algo que naturalmente eu encontrava um tempo para fazer entre uma coisa e outra, eu ia realizando. A gente sacrifica algumas coisas, né? Eu, como escritor, tive que sacrificar muitas coisas. Às vezes é aquele momento de lazer, Mas, assim, eu não lamento por ter feito isso, porque eu sinto que eu fazia algo eu estava fazendo algo que eu precisava fazer, que para mim era importante, né? Então, eu vou falar um pouco da minha rotina, porque eu acho que os escritores gostam um pouco de saber, né? Eu trabalhava pela manhã e pela tarde, 8 horas diárias, e aí eu chegava em casa, tomava um banho, me alimentava, e depois eu estava livre para poder escrever, para poder ler e escrever. Então, minha rotina quase sempre era feita disso. Eu fazia 1 hora de leitura, eu gostava de ler. Eu brinco que para escrever, pelo menos eu, preciso estar imerso na linguagem, né? Nas maneiras de narrar. Então, ler e escrever, para mim, é um ato contínuo. Eu sempre começava lendo e depois de um tempo eu deixava ali o livro do lado e ia escrever as minhas narrativas, as minhas histórias. E fiz isso de uma maneira determinada. Criei uma rotina. Todos os dias eu escrevia 1, 2, 3 horas, né? Tem dias que a escrita rende 3 laudas, tem dias que a escrita rende uma frase. E isso é muito natural, né? A gente vai aprendendo que trabalho intelectual é isso mesmo. E eu fui aprendendo, fui ficando mais à vontade em relação a isso. E aí, dessa maneira que eu escrevi tudo que eu escrevi até hoje, porque como a licença é só mais recente, eu consegui em março, agora que de fato eu estou 24 horas como escritor. Mas antes eu tinha que tinha que dividir meu tempo entre várias atividades para poder dar conta de tudo, né? Tanto do trabalho como servidor, mas também não deixar de lado, não deixar morrer minha atividade como escritor. Fui aprendendo, Guilherme, com o tempo fui aprendendo. Tamara, ouvindo um pouquinho você falar da sua rotina, todo mundo sabe que Torturada é um grande sucesso, né? E pensando especificamente nesse livro, seria legal você dizer como foi o seu processo como ascensão, como escritor, escritor Uhum. literário, como foi o processo mercadológico, mesmo você trabalhando no INCRA e escrevendo, como foi o marketing, como tudo isso funcionou nos bastidores, até o livro, enfim, ser publicado, ganhou um prêmio também, né? Foi premiado, depois foi Sim, reconhecido foi chamado pela Todavia para publicar lá. Conta um pouquinho deste sim. bastidor para a gente, como foi, enquanto Bom, você ainda estava trabalhando, né? 8 horas por dia, que a gente sabe sim, que é uma rotina puxada. exatamente. Era uma jornada puxada. Mas é muito curioso porque eu não tinha nem editora para publicar Torturado. Eu já tinha escrito 2 livros de contos, tinha publicado. O primeiro livro foi por conta de um prêmio regional aqui na Bahia, e o prêmio era a publicação, então foi publicado em 2012. O segundo livro foi um edital de cultura, né? Eu já tinha a coletânea escrita e submeti um projeto com os contos para um edital de cultura e ele teve o financiamento para ser publicado. Contos mais tarde foram reeditados pela Todavia no título Doramal Odisseia. Mas eu fui, bom, e continuava escrevendo, né? Não sabia o que ia fazer. Meu compromisso era com a escrita. Depois eu ia procurar saber como publicar aquilo.
E eu terminei minha tese de doutorado em 2017, eu defendi. E aí, quando eu defendi, ainda fiz pós-graduação, viu, gente? Trabalhando também. E aí, quando eu terminei, eu disse. Aí ficou aquele vazio, né? Porque a gente destina muito tempo à escrita de uma tese, né? Muita coisa. E aí ficou aquele vazio, eu disse, agora eu vou botar de pé aquele projeto antigo, de um romance muito antigo, que eu cheguei a começar a escrever muito cedo, mas não concluí. E aí me dediquei à escrita de Torto Arado, acho que demorou uns 18 meses, né? Entre escrita e reescritas da história. E quando eu concluí essa história, eu procurei onde eu poderia publicar. Aí imaginei, poderia ser o Prêmio Sesc, me lembra até o Prêmio Sesc, que é um prêmio importante, né? Mas o Prêmio Sesc já tinha fechado, não tinha, tinha acabado de fechar, então eu não poderia, tinha que esperar o ano seguinte. E eu fui pesquisando, eu descobri o Prêmio Leia, que estava aberto. Mas eu confesso a vocês que eu sou uma pessoa otimista, mas não tanto, né? Eu submeti os originais ao prêmio, mas não imaginava assim que haveria interesse do júri. Era um júri de vários países, mas majoritariamente português. Temos diferenças significativas na nossa escrita, né? Eu não confesso que não botava fé, mas foi o primeiro que apareceu e eu decidi enviar. E aí, meses depois, eu recebi a notícia, acho que uns 6 meses depois, que o livro tinha sido premiado, que seria publicado em Portugal pelo grupo editorial Leia. Eu não tinha nem noção do que era o Prêmio Leia. Eu me lembro que no dia eu recebi, não parava de tocar meu telefone, era a imprensa de Portugal, TV, rádio, jornais. E era um prêmio, afinal, eu descobri, era um prêmio que era muito prestigiado em Portugal, né? Porque tinha toda essa atenção, a atenção da mídia. E, bom, mas era atenção lá, não repercutiu em atenção aqui no Brasil. Mas aí eu fui, lancei o livro lá, e eu me lembro que quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com várias coisas, assim. Era as notícias que tinham saído na imprensa lá, eram alguns exemplares, e a primeira editora que eu procurei para poder enviar o livro, o primeiro editor, na verdade, foi o Leandro Sarmates, da Todavia. Eu tinha algum contato, assim, muito, muito discreto com ele em redes sociais, e eu perguntei, eu disse que eu tinha ganhado um prêmio em Portugal, se ele não queria ler essa história, né, esse livro. E aí ele me deu o endereço, eu mandei. Eu lembro que ele não demorou muito para ler, assim, que ele dias depois ele começou a ler e no meio da leitura ele me mandou uma mensagem: olha, estou lendo, estou gostando muito. Só, não falo mais nada. E depois, acho que uns 2 dias depois, ele disse: olha, gostamos muito, nós vamos fazer uma oferta à editora lá que tinha os direitos. E aí, pronto, foi quando o livro chegou ao Brasil, né? Lá foi publicado em fevereiro, no Brasil em agosto. Mas foi bem tímido, né? Itamar não era conhecido. Eu me lembro que não teve grandes estratégias de marketing. A editora, claro, como para qualquer livro, ela tinha lá seus contatos, né, com o meio e conseguiu enviar exemplares para as pessoas, mas a força do livro, eu acho que foi sendo construída principalmente pelos leitores. Era assim, nesse boca a boca, um falando para o outro sobre o livro. Esse foi o melhor marketing, Cali. Depois veio a pandemia, né? Meses depois veio a pandemia, porque o livro foi lançado em agosto, em março começou a pandemia, tudo fechou, então mudou a rotina de todos, né? E aí eu me lembro que na pandemia foi ganhando mais força ainda, porque eu via nas redes sociais leitores lendo o livro, indicando o livro, e daqui a pouco me convidavam para fazer um Zoom com grupos de leitura, e eu aceitava tudo. Não, como eu tinha tempo disponível, em parte, né, que eu continuava trabalhando, mas as noites disponíveis eu aceitava fazer esses encontros. E a partir disso, o livro foi crescendo, crescendo. A virada mesmo veio quando o livro teve o reconhecimento do Jabuti e do Oceanos, no fim de 2020. Aí é que eu percebi. Aí, de fato, os programas de TV começaram a me convidar, eu fui fazendo entrevistas, né? As vendas do livro cresceram exponencialmente
inicialmente, né? Foi bem diferente do começo. Para vocês terem uma ideia, a primeira edição de Torturado em Portugal tinha 8.000 exemplares. E demorou mais de 2 anos para vender os 8.000 exemplares lá em Portugal. E no Brasil tinha apenas 3.000 exemplares a edição, a primeira edição do livro. E demorou uns meses para vender os 3.000. Mas foi bem interessante. Hoje a gente já teve sucessivas reimpressões, já teve reimpressões até de 40.000 exemplares do livro. A gente está, se eu não me engano, na 26ª reimpressão. E isso mostra assim, que o livro, de fato, cresceu depois que ganhou os prêmios Jabuti, Oceanos, mas eu acho que o melhor marketing foi o boca a boca entre os leitores. Diferente agora, porque como os leitores esperavam por esse romance, esse segundo romance, então aí acho que a editora já fez uma coisa maior, né? Enfim, já investiu também na divulgação do livro. Tanto é que eu estou fazendo um book tour, algo que não teve no primeiro livro. Eu só lancei em Salvador, Torturado. Não teve lançamento em outro lugar. Em Salvador e lancei em Lisboa, em Portugal. Mas agora eu estou percorrendo 9 capitais, né? Tem sido bem intenso, assim. Uma outra coisa com o livro, né? Com Salvar o Fogo. Tem sido bem diferente. Algo mais profissional até, né? Itamar, uma dúvida, eu trabalhei muito tempo na editora, inclusive foram meus colegas, o Leandro, um editor incrível, Ah, sim. mas eu queria saber como que é o Itamar escritor e a relação com a editora, né, também, eu acho que, Sim, porque esse sucesso todo, primeiro que acho que foi uma surpresa para você pelo visto e para a editora também, né, e pelo sim. visto essas chaves foram Eles virando fizeram uma com boa aposta, né? Com certeza. Com o tempo, né, também, tipo, isso Sim. foi mudando, né? Mas e como que você, assim, por exemplo, em termos de edição, das revisões, principalmente nesse, Uhum. né, que acho que o outro ele já estava pronto, digamos assim, né? Sim. Em participação do processo, no marketing, escolha de capa, como que você se relaciona com a editora e no processo por trás das câmeras? O relacionamento comigo e a editora, aí eu vou incluir, Fábio, também, eu estou falando da editora Todavia, que é brasileira, mas a editora portuguesa, que é a Leia Don Quixote, que publica lá. Salvar o Fogo, inclusive, saiu ao mesmo tempo lá pela editora Leia Don Quixote. E, bom, eu comecei, Torturado veio pelas mãos da editora lá, e já veio mais ou menos pronto, então eu não tinha muito o que discutir com o editor aqui no Brasil. E agora já foi diferente, porque o Leandro já é um editor, já é meu editor, ele editou o livro de contos sozinho, não teve participação da editora de Portugal. Depois a editora de Portugal publicou, mas o romance, a editora portuguesa esteve ali conosco, né? Comigo, principalmente. Então, me dividi entre os dois, assim. O que me deu, para mim, foi excelente, Fábio, porque me deu mais segurança. Primeiro que são profissionais muito respeitáveis, né? Que conhecem profundamente a literatura. Então, eu fiquei absolutamente confiante. Eu escrevia, só decidi mostrar para eles com o livro pronto, né? Ou praticamente pronto, no caso do Leandro, faltava pouquinha coisa. E a gente fazia reuniões, ele me contava um pouco sobre a história, me fazia indicações. A mesma coisa a editora lá em Portugal, simultaneamente, ela também fez essa leitura, ela me apontava questões, mas isso foi me dando muita confiança, porque eu sabia que essa história chegaria aos leitores passando pelas mãos de profissionais respeitadíssimos, né? E ali estavam querendo o melhor para o livro. Eu acho que minha relação com a editora com as editoras é essa relação de parceria mesmo, né? Eu tenho confiança nas estratégias deles, eu posso sugerir uma coisa ou outra, mas eu sei que eu tenho uma limitação em algumas questões, eu prefiro confiar no que eles sabem de mercado editorial, que eles sabem de estratégia de marketing, e eu vou ali na cola deles para topando, não, vamos fazer isso sim, acho que vai ser bom para o livro, etc. Em relação às capas, Fábio, eu sempre tive sorte, porque principalmente com a editora no Brasil, né? Todavia, logo de imediato, eles convidaram a Elisa von Handel e a Elisa convidou a Aline Bispo para ilustrar. Então, a composição da capa é da Elisa e a Aline Bispo faz a ilustração.
E eles me mostraram a primeira versão da capa e eu já adorei, né? Já me apaixonei, não tinha nenhuma consideração a fazer. Quando lançamos Dora Mal Odisseia, e aí o Sarmatz me perguntou: você tem alguma ideia do que poderia ser a capa, etc. Eu disse: pergunte a Aline Bispo, que foi a ilustradora da primeira. E aí eles apresentaram a capa já pronta, perguntaram se eu gostava e eu adorei, não teve nenhuma mudança. Nessa história, na história de Salvar o Fogo, nós marcamos uma conversa e aí eu disse: olha, Leandro, essa é uma história que tem essas particularidades, essas peculiaridades. Eu queria, por exemplo, é uma família mestiça, eu queria que isso estivesse denotado na capa, né? E, ali está na centralidade a relação daquelas duas personagens, Moisés, a partir da sua infância, e a Luzia, com tudo que ela carrega. E eu queria que eles estivessem na linha de frente. Mas só isso, eu só fiz essas considerações. E aí, semanas depois, ele veio com a capa e disse: olha, você gosta, aprova? Foi a única também, primeira e única. E aí foi dessa maneira que eu tive, que eu estabeleci, né, essa relação com a editora. E tem sido assim desde sempre, essa parceria, né, um trabalho bastante parceiro. Então, eu participo dos eventos que a editora acha que é relevante, interessante para o livro. A gente vai decidindo em conjunto, né, tudo que devemos fazer. A editora se mobiliza também para essas entrevistas, né? Eu percebo que é uma editora que faz o trabalho circular, porque eu chego em qualquer cidade, livraria, eu sempre encontro os livros lá. Isso para mim é muito importante, para mim que já publiquei em editoras menores que às vezes não conseguem fazer isso, né? Para o autor é importante. Então, acho que minha relação com as editoras tem sido bem profícua, bem proveitosa. E aqui no nosso momento MVB Brasil com o Ricardo Costa. Tudo bom, Ricardo? Oi, Fábio, tudo bem? Tudo bem aí, pessoal? Hoje acho que o assunto é Metabooks, que é igual a metadados, né? O assunto hoje é metabooks, metadados. Assunto que, como eu brinco, eu sou evangelizador ou evangelista e sou apaixonado e a gente tem conversado bastante sobre isso, né? Mas eu queria lembrar, galera que ouve o podcast, galera que acompanha o Publish News, que com a Metabooks as livrarias têm um acesso a um número muito grande de editoras, né? A gente está aí com quase 1.000 editoras e selos. A gente tem mais de 200 mil títulos na plataforma. São metadados que têm uma qualidade superior. A gente dá muita atenção para o cuidado com metadados. Temos uma equipe que ajuda os editores, que apoia, que dá suporte, que dá treinamento, né? Então, os editores colocam e mantêm lá os dados atualizados, completos. E, então, tem uma boa fonte de informação aí para os livreiros. E as editoras, usando o Metabooks, elas estão conectadas com os principais livreiros do Brasil. Já temos 2 livrarias internacionais que também usam a Metabooks. Temos o Mercado Livre, que recentemente assinou com a gente e está usando a plataforma para melhorar a experiência de compra dos clientes, até mesmo dos marketplaces, né? Aliás, dos marketplaces em si. Estão melhorando classificação, estão melhorando a apresentação dos dados, a apresentação visual lá no Mercado Livre. E temos também o sistema de busca do Google, que utiliza a gente e está trabalhando para dar maior visibilidade aos livros com a utilização dos nossos metadados, além dos serviços, né, Nielsen e Bookinfo, que são nossos clientes e que também utilizam os metadados da Metabooks. Então, você vê aí que todos os espectros, distribuidores utilizam. Então, é uma ferramenta bastante útil tanto para editores quanto para livreiros, e eu garanto para você que há um custo bastante acessível.
Então, procura a gente para conversar. E lembrando, uma última coisa que eu quero lembrar é o nosso cuidado, o nosso grande foco na segurança dos seus dados, né? Os dados do editor, os dados do livreiro estão garantidos, estão seguros dentro da MetaBooks. Hoje em dia a gente sabe que isso é uma questão muito, muito importante. Então a gente garante isso daí. Eu brinco, é uma neura dos alemães, né? Segurança. A gente tem atualização quase que mensal. E alguns clientes internacionais, o Mercado Livre, por exemplo, a cada 3 ou 6 meses, envia para nós um questionário para confirmar alguns itens de segurança que fazem parte do serviço deles também. E a gente está sempre lá up to date. Então, Isso aí. estamos aí à disposição de vocês. Quer dizer, a gente sempre conhece os alemães pela segurança e pela qualidade, né? Isso não tem jeito e com certeza isso está muito presente aqui na MVB. Ricardo, muito obrigado Exatamente. e a gente vai se falando, tá bom? Obrigado, Fábio. Um abraço a todo mundo aí. Bacana, legal. A gente está chegando no final do nosso tempo, mas eu queria te perguntar, desculpa, eu queria te perguntar ainda uma outra coisa, que é o seguinte: você tem participado, né, de eventos e feiras literárias também no exterior, né, fora do Brasil. A mais recente, salvo engano, foi a Feira do Livro de Buenos Aires. Sim. O que eu queria te perguntar é como levar esses livros, né, que estão fortemente vinculados à história e à sociedade brasileiras, né, e de uma região específica do Brasil, para outros países, né, e também do ponto de vista editorial, né, como é que esse trabalho é importante para você, né, de falar com pessoas de fora do Brasil. Sim, bem interessante. Neste caso, Guilherme, eu tenho ido com mais frequência a lugares que já estão com Torto Arado, por exemplo, publicados na língua local. No caso da feira, eu estive uma semana lá atrás, na Feira do Livro de Buenos Aires. O livro está publicado desde o ano passado na Argentina pela editora Planeta. Ele foi publicado na Colômbia também. Eu também estive na Feira de Bogotá, né? Na Feira do Livro de Bogotá. Estive em outros eventos, na Espanha, na Áustria, na Alemanha, no Japão, em Portugal, muitas vezes já, porque o livro, né, também é publicado lá. Enfim, eu acho que cada lugar recebe de uma maneira, recebe de um jeito a história. No caso da América Latina, temos uma história em comum, né? Claro, cada país viveu o colonialismo e a escravidão de uma maneira, mas ainda assim é uma história comum. Então eu sinto bastante identificação dos leitores da América Latina, né, e até dos países ibéricos, Portugal e Espanha, porque há uma história em comum ali. Leitores de outros lugares, como Alemanha, Japão, Áustria, já é diferente, né, porque aquilo não faz parte do cotidiano, do universo deles. Então, eu acho que eles se prendem muito menos aos aspectos históricos da trama e mais aos aspectos de personalidade, né, de sentimentos das personagens. Que aí, quando a gente fala de sentimento, a gente fala de afeto, sofrimento, de tanta coisa. Esses sentimentos são universais, né? Atravessa todas as culturas, todos os lugares, enfim. Então, são recebidos dessa maneira. Mas eu vejo essas feiras para divulgação da literatura como muito importantes, né? Porque a gente fala com a imprensa local. Semana passada mesmo, lá na Argentina, eu falei com, se não me engano, 3 periódicos, né, de circulação nacional na Argentina. Então, ali a gente está também divulgando um pouco do que a gente produz no Brasil, para dizer que o Brasil é muito mais do que aparece, às vezes, no noticiário lá fora, né? Que a gente tem aqui uma produção de música, de cultura, né, de literatura pujante e que de fato precisa encontrar leitores, ecos em outros lugares. Fábio, eu fiquei impressionado que no Japão, a gente falando do Japão, que no Japão, todo lugar que eu entrava, um restaurante, um lugar assim, sempre tinha música brasileira. Eles estavam escutando sempre bossa nova, ou então música popular brasileira. Os japoneses são apaixonados pela música brasileira. E aquilo me mostrou assim, nossa, a gente faz uma arte, né? Realizamos uma arte,
de qualidade universal, né? Porque, olha, cá no Extremo Oriente tem os ouvintes, as pessoas gostam da música brasileira, ou seja, esses eventos são fundamentais para a gente divulgar a literatura brasileira. E vez ou outra, tem parceiros aqui, escritores do Brasil, que estão comigo nessa, né? O Jefferson Tenório, tanta gente daqui que tem também, que eu tenho, o Paulo Scott, que eu tenho encontrado nesses festivais fora do Brasil, né? Isso mostra que temos uma literatura de qualidade que pode aí encontrar muitos leitores ainda no mundo, né? Itamar, realmente foi um prazer, é incrível ler seus livros e é muito legal você conhecer as pessoas que você gosta e elas são legais também. Então, enfim, eu agradeço Às muito. vezes não, né, Fábio? Tem autores que eu leio, que eu admiro muito, mas acho que eu não gostaria de conhecer pessoalmente. Vamos dizer que sim, né? Para não comprometer ninguém, talvez Né? seja o caso. Para a gente não comprometer a admiração pela escrita que eles têm. Mas nesse caso é o oposto. Foi muito bacana. Obrigado pelo seu tempo e pelos seus livros que também que são incríveis. Obrigado. Obrigado também.